Olá, queridos professores e avaliadores da FIAP. É um prazer enorme poder estar entregando esse projeto para vocês. Um, porque foi uma trajetória muito legal, com muito aprendizado. E dois, finalmente estamos acabando essa trajetória. Meu Deus, como é difícil trabalhar e estudar. E com tanto conteúdo assim, tem que dar muito gás. Então, é com grande satisfação que a gente chega aqui nessa fase final, nesse hackathon, para entregar esse projeto. Em primeiro de tudo, o projeto está presente lá no GitHub. A gente fez uma organization, então vocês automaticamente já têm presença, já têm permissão nesse repositório também. Vai estar lá na nossa capa de apresentação. Temos um README com o projeto explicado tudo certinho, tudo bonitinho, revisado por nós. E nesse README também tem soluções de K8s, de infra, temos testes de carga, tem o projeto de teste, projeto do código-fonte. Aqui no projeto do código-fonte tem uma coisa que eu gosto muito, que o Mano Davin fala sobre devs emocionados, que põem Clean Architecture em tudo. E foi bem legal esse projeto, porque como ele se baseia muito em microservices, a gente tomou a decisão de fazer ele por vertical slice e com features. Então ele vai ter um padrão bem diferente do que o que a gente já entregou anteriormente. Por quê? Porque é simples, porque são poucos comandos. E um total DDD com CleanArch seria um baita do exagero. Tem uma coisa que eu passei a falar depois do bimestre em que a gente fez a mecânica Hermes totalmente com o livro do CleanArch debaixo do braço para tirar 10 foi todo desenvolvedor deve um dia na sua vida fazer um projeto com 100% de CleanArch para saber quando ela se aplica e quando não. E perceber assim que ela dá um trabalho do caramba para fazer direito. Então, ou você faz direito e sabe que tem muito trabalho, ou você faz corretamente, enxuto e não usa um falso CleanArch, um falso DDD ali. E aqui a gente optou pelo Vertical Slice. Ficou lindo o projeto, a arquitetura está ótima. São vários serviços se comunicando só das nossas APIs, são 4 APIs de autenticação, APIs de notificação. A gente usa um streaming, que seria o equivalente à mensageria que a gente usou em bimestres passados, junto com o Redis, para fazer a distribuição de requisições de mensagens. A gente usa Grafana para fazer a observabilidade, também utilizando o OpenTelemetry, que a gente também aprendeu nas aulas. Bom demais, esse daqui eu já levo para a vida e para a empresa que eu trabalho. Enfim, vamos mostrar agora, mão na massa, que temos só 10 minutinhos. Primeira coisa é autenticação. Para se autenticar, você vem aqui e coloca um nome e um password. Eu vou por aqui Rogério Gelonésio. Dá um execute. Beleza, foi criado. Agora vamos fazer um login. Só uma casquinha, né? Dessa vez a gente não fez uma integração tão completa. E aqui a gente tem um token para acessar a nossa API. Aqui no nosso token a gente já tem definido que ele vai ser sempre bearer, bearer. E vou colocar meu token aqui, vou autorizar, vou dar um close. Aqui eu consigo dizer quem sou eu através do meu token, ele vai trazer as informações, que eu sou o Rogério, meu user ID e tal. Aqui eu tenho para postar os vídeos, para ver quais vídeos eu tenho. E vamos começar então postando os nossos vídeos. Vou escolher um arquivo. Então aqui o nosso API ela deixa a gente colocar um binário. Vou pegar um dos vídeos que a gente fez para a apresentação do bimestre passado. Ele está aqui com o arquivo escolhido da minha máquina. Vou dar um execute. E ele começa a postá-lo. Fechou. Então aqui ele vai ganhar um pendente de accepted, porque ele postou num sistema de mensageria para garantir que ele vai entrar, aqui no caso mini.io, mas que ele vai entrar de forma assíncrona. Então aqui quando eu dou get nos meus vídeos, para listar os meus vídeos, aqui ele ainda está como pendente, mas eu já tenho aqui o meu ID do meu vídeo. Então, se eu quiser pegar só esse vídeo em específico, eu tenho aqui o seu ID, vou dar um get, vamos fazer aquele corte rápido.
Perfeito, retomando aqui, agora o nosso vídeo foi corretamente processado. Então ele está aqui já com, inclusive, um call to action que é a URL de download dele. Vou deixar esse ID salvo no meu Ctrl C. E a gente pode vir aqui e fazer o download do vídeo. Execute. E ele vai apresentar aqui no Swagger, ele apresenta como um download de file. E ele tem ali o streaming, caso você fosse um sistema consumidor. E você faz aqui um download de um zip. Aqui tinha já um exemplo de um outro download que eu já tinha feito antes. Então ele está ali dentro do arquivo .zip. E aqui também é importante dizer que ele faz o frame count e se caso ele tem algum erro, ele dá a mensagem de erro, envia por e-mail pro solicitante, ele pega o nome do usuário, arroba, e o fiapex.com.br. E fora a API, que a gente já viu aqui, que está funcionando corretamente, a gente tem também os logs do Grafana. Então a gente tem um dashboard com vários logs diferentes, por exemplo, o APM, que vai ter quantas instâncias estão rodando, aqui são as instâncias da API, a gente está com 2 instâncias, ele está rodando com um kind dentro do meu Docker, então ele tem o autoscale também, aqui a gente tem 2 APIs, aqui a gente tem os consumos, os workers que estão rodando, aqui a gente tem também o consumo que eles estão fazendo, por exemplo, eu tenho aqui um outro quadro, o traces e logs. Então eu tenho aqui quanto tempo gastou para fazer alguma determinada ação. Aqui, por exemplo, é um get me. Bom, e aqui a gente tem também o Grafana, que vai expor os nossos logs. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns logs de kites. Ele vai dizer para mim, por exemplo, quantos pods estão ativos, qual a porcentagem de CPU que está sendo usado. Nesse caso, os pods, né, estão utilizando o meu computador, estão no kind. Então, ele está pegando os dados internos da máquina, os dados internos que vêm ali do Docker Compose com o Node do kind rodando. Consumo de memória e tal, todas as métricas bacanas para a gente saber que não tem nada explodindo. A gente tem também logs de APM, então a gente tem aqui a API de Alf, tem alguns endpoints que foram utilizados, o API Service também tem aqui, ó, os endpoints que foram utilizados. Aqui os de vídeos, por exemplo, esse daqui é um interessante, que é o do post que a gente fez, quanto tempo levou para subir o vídeo. Ele levou mais tempo para o worker do que para o vídeo, mas a gente consegue fazer todo esse tracing aqui. Quando a gente vai no Postgres, por exemplo, a gente também tem spans de atributos, então a gente consegue coletar o que o Entity Framework passou. Então, se por acaso ele tiver com problemas, a gente consegue um dado fácil ali na observabilidade para poder otimizar o Postgres. E diversos outros painéis ali no Grafana, vários dashboards, que todos eles muito úteis por sinal. O Redis, quanto que ele está processando, enfim. Tudo isso é orquestrado por Prometheus e Grafana. Grafana para pôr os logs, Prometheus para receber e ingerir o OpenTelemetry. E aqui a gente tem também o nosso Mini.io, que é o nosso S3 aqui nesse caso. Então ele tem o source que ele recebeu e ele tem também o output.zip, que é o zip que ele fez para você fazer o download do seu vídeo, que é o resultado que vem depois para você fazer o download zipado. Perfeito? Bom, foi um prazer. Mais uma vez foi um prazer estudar com vocês. Minha carreira acelerou muito com essa pós. Não vejo a hora de poder pôr ela como concluída também no meu LinkedIn. O conteúdo que eu aprendi me diferenciou demais no trabalho e a todos os colegas, eu digo isso por todos os colegas que estão aqui no grupo. E valeu demais para vocês, professores. Espero nos encontrarmos de novo por aí, seja em outra aula, outro curso, uma troca de mensagem, uma troca de experiência. Quem sabe até trabalhando junto em alguma outra empresa? Vamos ver. Grande abraço, até mais.